sinais desses anos de chumbo são resgatados por uma peça teatral, A História da Vala do Cemitério de Perus. Em 1990, foram descobertas mais de 1.000 ossadas numa vala clandestina no cemitério na Zona Norte aqui da capital paulista. Acredita-se que as ossadas eram de vítimas de esquadrões da morte durante a ditadura militar. O grupo Pandora de Teatro, formado por moradores do bairro do Perus, apresenta o espetáculo Comum, que relembra os horrores da ditadura para que essa memória não se perca e não aconteça nunca mais. Com sessões às sextas e aos sábados, a peça fica em cartaz até este sábado. Os militares marcham sobre a Constituição Nacional. Os filhos deste solo sangram. Não podemos aceitar este crime diante dos nossos olhos. Esta cruel história não conhece as pautas do povo. Exigimos que o nosso país não se torne privilégio dos que governam. Carlos e Beatriz se conhecem na universidade, pouco antes do AI-5, o golpe mais duro da ditadura militar. É o fim do habeas corpus para crimes políticos. Está institucionalizada a tortura no Brasil. Faça o que bem entender para arrancar informações dos opositores. O regime persegue a todos que acreditam ser inimigos. O corpo do prisioneiro político não é mais dele, é do Estado. Para a criação da personagem, né, eu entrei em contato com vários materiais da Comissão da Verdade e livros também que tratavam sobre mulheres que foram torturadas e foram presas, desaparecidas, né, na época da ditadura. E dentre elas, muitas histórias, né, de tortura de mulheres grávidas, de tortura de filhos que nasceram na prisão ou crianças que foram torturadas também. Aí, para a construção da personagem, eu juntei uma série dessas mulheres, né? Um pouco de cada uma delas. Yari Avelberg, Sônia Angel, que foi a esposa do Stuart Angel. Então eu acabei construindo uma personagem através dessa colagem de características de cada uma dessas mulheres que militaram na época da ditadura aqui no Brasil. Seus corpos desaparecidos. No final da década de 80, um jovem busca descobrir a verdade sobre o desaparecimento de seus pais, que foram militantes na época do regime militar. Eu interpreto o jovem, que é o filho da Beatriz Portinari e do Carlos Menezes, que foram mortos na ditadura militar brasileira. Ele nasce dentro da prisão, né, e logo depois da morte deles, o jovem nasce e acaba que ele não tem nome por conta disso, porque eles não decidem o nome, acabam não decidindo o nome dentro da peça. Por isso que eu me chamo jovem. E aí o jovem é responsável por interligar essas histórias dos pais com os anos 90, com a descoberta da vala, e ele tem um tio que acabou sendo o pai dele, né, que acaba escondendo o fato dos pais dele serem desaparecidos políticos e tudo mais. Numa terceira história, inspirada nos coveiros de Hamlet, de Shakespeare, dois coveiros recebem a tarefa de cavar uma vala enorme nos anos 70. Apesar do humor, a cena se refere a um episódio desolador da história do país, a construção da vala clandestina do cemitério de Perus, onde 1.049 ossadas foram encontradas em sacos plásticos em 1990. Até hoje, investigações apuram as identidades de vítimas de esquadrões da morte, indigentes e presos políticos que teriam morrido no começo da década de 70, período mais repressivo da ditadura militar. Moro em Perus já há 30 anos. Na época que a vala foi descoberta, eu tinha acho que 5 anos de idade. Meu pai, ele sempre foi ativo nessas questões políticas. Então, ele acabou me levando na época da descoberta da vala na região. Na região ali tinha uma espécie de parquinho, onde hoje é o estacionamento do lado de fora do cemitério. Então, eu fiquei lá, ele ficou lá, vendo na época o que estava acontecendo. Tem pouca gente que sabe dessa história aqui em Perus, aqui. Só mesmo assim quem estuda um pouco sobre a ditadura militar, sobre a descoberta da vala, que sabe. Mas nas escolas aqui da região se fala muito pouco. Algumas professoras que eu conheço aqui da região, professores de história, que abordam o assunto com os alunos aqui, mas é muito pouco falado aqui sobre. Você estuda o assunto e você começa a perceber que tem a ver com a história do próprio país. Muitos
Muitos presos que não são nem verdade nem do estado, são de outros estados, vieram para aqui. Então isso é um fato que diz respeito a todos nós. Ele começa no bairro, mas ele se amplia, ele acaba abarcando toda a história do Brasil mesmo. A sede da companhia fica neste espaço que foi construído pela prefeitura em 2010 para ser um ponto de leitura, mas que ficou abandonado até 2016, quando artistas e moradores da região se juntaram para revitalizar o local e o transformaram em um ponto de cultura aqui do bairro de Perus, na zona norte da capital paulista. Quando a gente fez a estreia aqui, então a gente pôde ver nesse espaço, tivemos casa cheia, foi um dia muito bonito e tivemos o prazer de receber aqui para compartilhar com eles esse espetáculo, familiares de desaparecidos políticos, integrantes que participaram da Comissão da Verdade e diversos apoiadores da luta, né, dos familiares para a descoberta do paradeiro desses desaparecidos. No espetáculo comum, as 3 cenas se entrelaçam e contam histórias paralelas à descoberta da vala do cemitério de Perus. Há 14 anos, o Grupo Pandora usa histórias reais do próprio bairro para criar narrativas cênicas que relacionam teatro, memória e território. Então tem uma questão de debater com as pessoas de hoje esse tema, um tema muito presente, né, na pauta de discussão. Então é muito interessante receber alunos, professores que acompanham o nosso trabalho. E também é importante pensar que, como é um crime que aconteceu naquela época, mas enquanto as pessoas, os desaparecidos não forem identificados, é como se o crime está acontecendo agora. Então tem essa questão, que não é uma questão do passado, é uma questão que é estritamente importante para o presente. Então não é algo que ficou lá para trás. Então é como se a pessoa que foi desaparecida na época ainda não foi encontrada, quer dizer que esse crime está acontecendo agora.